Sobre o Cruzeiro, que avançou para a contratação de Luiz Sinisterra. Atacante colombiano de 26 anos de idade, destro, joga como ponta esquerda e apesar da velocidade do bom drible tem ótima finalização. Você consegue encontrar vários lances e vídeos com gols bonitos marcados por esse jogador que surge no Once Caldas, passa pelo Feyenoord, pelo Leeds e atualmente pertence ao Bournemouth. Negociação entre Cruzeiro e Bournemouth avançou para um empréstimo de uma temporada com opção de compra. O Sinisterra, que também no primeiro momento se mostrava contrário à ideia de vir ao Brasil, acabou se animando. Primeiro porque ele entende que há enorme esforço do Leonardo Jardim em contratá-lo, depois porque se ele arrebentar no Brasil fica mais perto de ser convocado para a seleção brasileira. A expectativa é de que o acordo seja anunciado nas próximas horas e Sinisterra se torne o primeiro dos dois reforços que o Cruzeiro busca para o ataque, para a função de pontas. A avaliação interna do Cruzeiro, especialmente do Leonardo Jardim, é de que essa posição é a mais carente no elenco cruzeirense. Uma quarta-feira de reapresentação, hein? O Cruzeiro até atualizou a programação, foram 2 dias de folga com aquele descanso, né? E a retomada dos trabalhos na tarde desta quarta, na Toca da Raposa 2. E aí o Cruzeiro treina nesta quarta à tarde, quinta pela manhã, sexta pela manhã, sábado pela manhã e no domingo à tarde. Depois viaja para São José do Rio Preto na segunda-feira, 8 horas da noite, o duelo diante do Mirassol na cidade de Mirassol. E, inclusive, para o torcedor que quiser acompanhar este compromisso lá no interior de São Paulo, no nosso Central da Toca tem a matéria. Os ingressos para esse jogo já estão sendo vendidos, os preços para os cruzeirenses. O Mirassol abriu a venda com valores iniciais de 240 inteira, 120 a meia entrada. Tem uma taxa de 10% do valor, a cobrança dessa taxa na compra do ingresso. É só acessar o site ingressosa.com e aí o torcedor vai conseguir comprar arquibancada de visitante para o jogo da segunda-feira às 8 horas da noite. Ontem tivemos o sorteio da Copa do Brasil, Cruzeiro enfrentando o Atlético em 2 jogos, a decisão no Mineirão. Primeiro jogo devendo ser confirmado dia 27 de agosto, uma quarta-feira. Segundo jogo, 11 de setembro, uma quinta-feira depois da data FIFA. A CBF ainda vai oficializar e oficializar também onde o duelo vai passar com imagens, né? Lembrando que o Sport TV transmite com o Premiere, com a TV Globo e o Amazon Prime, o Prime Video também. Quando é jogo do Prime acaba sendo exclusivo. Vamos ver aí qual plataforma vai transmitir o clássico Atlético e Cruzeiro, o primeiro jogo, e também o clássico Cruzeiro e Atlético Mineiro, o segundo jogo. E aguardando então essa oficialização das datas por parte da CBF, e agora que tem a tabela da Copa do Brasil, a definição, o chaveamento, a CBF também vai desmembrar mais rodadas da Série A do Campeonato Brasileiro, então todo mundo na expectativa. Aproveitando o sorteio ontem, os dirigentes do Cruzeiro estiveram na CBF, uma conversa, claro, com a comissão de arbitragem para cobrar o que aconteceu no jogo de domingo, a derrota para o Santos no Mineirão. O Paulo Pelaip, diretor executivo de futebol, e também o Pedro Júnior, vice-presidente, estiveram ontem no Rio de Janeiro. O Cruzeiro que trabalha para fechar aí nos próximos dias a contratação de Luiz Sinisterra, atacante colombiano, 26 anos, uma informação que a gente antecipou, uma negociação muito bem encaminhada, restando ali os últimos ajustes para que o atleta possa ser jogador do Cruzeiro e aí ser autorizado pelo Bournemouth da Inglaterra para viajar, para fazer exames médicos e ser anunciado oficialmente. Uma negociação muito avançada é a informação que a gente tem, e o Cruzeiro quer mais um atacante. São 2 que o clube busca neste momento. Um tende a ser o Luiz Sinisterra, o outro ainda vamos acompanhar, mas é fato que a diretoria quer esses 2 reforços aí para entregar ao técnico Leonardo Jardim. Final dos jogos. Então, assim, era em média 20 minutos numa partida, às vezes até menos que isso. Por isso que os números dele não foram tão bons por causa desse aspecto físico. E a gente tem até uma arte aqui sobre
pontos positivos e negativos aí, os pontos fortes e fracos aí dessa possível contratação, né? Aí pontos fortes, velocidade e drible no espaço curto, a versatilidade, funciona como arco e como flecha, porque ele tem boa capacidade de criar jogadas também, né? Assim como atacar as costas da defesa, posicionamento e conclusão, ajuda na pressão e joga nas duas alas. E aí os pontos preocupantes, o histórico de lesão e a consciência tática defensiva, que a gente está até falando que não é tão problemático assim. E aí, para vocês, o que pesa mais aqui, os prós ou os contras? Ah, com certeza os prós. Ontem, inclusive à noite, a gente comentou em cima dessa arte no Mercadão Celeste e eu discordei um pouco de ser um ponto a se observar com ciência tática defensiva. Eu acho que o Sinisterra já se provou um cara bem consciente nesse aspecto, né? Principalmente a partir do momento que ele vai à Premier League, ele evolui muito nesse sentido. Já era bom, né? Já sai com uma preparação interessante do campeonato holandês nesse aspecto, mas hoje para mim não fica devendo, né? E até mesmo em termos de seleção, com o Nestor Lourenço, por muitos momentos ele se mostrou importante nesse sentido. Mas para mim os pontos fortes estão à frente e de fato estão bem descritos por aí, né? Quando a gente fala do drible, por exemplo, que foi até algo que o Pedro disse, ele sai lá do Feyenoord como o jogador com mais dribles certos por jogo dentro do campeonato holandês. E aí não só na posição dele, falando de todas as posições, dentre todos os jogadores, ele sai dessa forma do campeonato holandês. E aí na época por lá o Gakpo ainda estava, hoje no Liverpool, o Madueke ainda estava também, hoje no Arsenal, né? O Pedro dá até graças a Deus que foi para o Arsenal, mas enfim, ele esteve à frente de jogadores relevantes e que hoje estão na Premier League, né? É um cara que se destaca muito nesse 1 para 1, mas como eu falei, tem a boa capacidade de aproximação, de tabelas curtas, que é importante também para quebrar linhas, né? É um outro ponto até que o Pedro já falou por aqui, que não só com drible se quebra linhas, né? Talvez principalmente com passes, e o Sinisterra tem essa capacidade. Eu acho muito importante pro futebol moderno um ponta saber jogar dos dois lados, isso é fundamental. Hoje, para mim, ponta realmente de bom nível, ele tem que saber jogar dos dois lados, e o Sinisterra traz muito bem isso, é um cara que está acostumado a jogar pela direita e acostumado também a jogar pela esquerda. Mas quando a gente olha para o que é a carreira dele nesse aspecto, claro que é um cara que rende mais pela esquerda, e hoje eu até acho que o Cruzeiro está mais carente pelo lado esquerdo, né? Que a gente vê um lado direito encaixado, com um Christian cumprindo muito bem a função tática, mas também participando muito bem do jogo, efetivamente com a bola no pé. Tanto que tem o melhor número de participações em gols entre todos os pontas do Cruzeiro, entre aspas. Então, é interessante a gente ver um cara que pode chegar ao Cruzeiro, que atua com maior consistência pelo lado esquerdo. É onde o Cruzeiro acaba mais necessitando ter um jogo mais fluido, né? E aí tem sim o histórico de lesões? Claro que tem, a gente não está deixando de pontuar isso aqui, porque é uma realidade, e dentro desse histórico de lesões tem lesões graves, importantes, mas eu ainda confio mais na capacidade física do Sinisterra e também no departamento de saúde do Cruzeiro, que já trabalhou bem em inúmeros pontos. Acho que o Cruzeiro não faria esse movimento também descrente de que o Sinisterra poderia ficar saudável por aqui. Então, é uma contratação que me anima bastante, apesar dessa ressalva. Hugão, vamos aos números celestes. A primeira parte do Campeonato Brasileiro já acabou para o time celeste. Foram 19 jogos. E a segunda posição na tabela não é à toa. O time é o segundo melhor mandante, com 22 pontos conquistados. Perde só para o Flamengo, o líder geral da competição, que fez 26 em casa. Como visitante, também tem a segunda melhor campanha, atrás do Palmeiras. Conseguimos nos reencontrar, encaixar um bom futebol, e aí enaltecer nosso primeiro turno, que foi muito bom, foi positivo. O time ainda está em segundo como o melhor ataque. Foram 31 gols feitos.
De novo, perde só para o Flamengo com 33. Mas o artilheiro veste azul e branco. Caio Jorge é o que mais fez gols. Isolado. Foram 13 até aqui. Números que credenciam o time a conquistar o objetivo na competição. Uma vaga na Libertadores do ano que vem. E dão esperanças para um segundo turno que vai exigir muito do elenco. O campeonato agora vai ter 19 semanas até o fim do campeonato, até o dia 21, se as minhas contas não falham, são 19 semanas. Vamos ter 19 jogos para o campeonato e vamos ter 4, 2, 6, não sei quantos jogos para a Copa do Brasil. O percentual de jogos por semana vai diminuir drasticamente para nós. Para nós e para o campeonato. Não vai haver nunca mais nenhum mês, como houve agora 2 meses, que tínhamos 8, 9 jogos por mês. E isso vai permitir também a equipa ter uma recuperação mais fácil, mais ativa, para chegar mais inteira nos jogos, principalmente nestes jogos que era 3 vezes por semana, 2 dias só de diferença. Aí a equipa, se não tivesse uma gestão ao meio da semana, tinha sempre dificuldade no terceiro jogo. A Jenny, que é aniversariante do dia, que está fazendo 23 anos, está muito feliz com o Cruzeiro, pela forma que o Cruzeiro está jogando hoje em dia. E por isso, no meio da semana, ao invés de focar no erro de arbitragem grotesco do senhor Wilton, eu resolvi cobrar o time. Porque no jogo contra o Ceará, contra o CRB e contra o Santos, foi um sofrimento no segundo tempo desnecessário que não precisava acontecer. Por isso fico satisfeito já com os nomes que vêm sondados para o Cruzeiro fazer esse reforço, para manter esses números aí para o segundo turno do Campeonato Brasileiro e também para as próximas fases da Copa do Brasil. Quer ficar por dentro de todas as notícias do Cruzeiro? Então se inscreva no canal Plantão da Raposa, ative o sininho de notificação para não perder nada do nosso cabuloso. E até o próximo vídeo.